Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje temos mais uma live aqui do Proseando Música e a nossa convidada da noite hoje é Sejane Verdejo, minha amiga, grande cantora, compositora. Vamos começar com sua música. Essa música chama-se Sem Paz. É um clipe que ela tem no YouTube, mas também ela tem discos, tá? E nós vamos falar aqui, né? Sobre os discos dela, tem em Spotify, Deezer, aí, em todas as bases de streaming de música, tá bom? É só esperar ela entrar aqui, entrou, vou chamar ela aqui. Que medo, tanta gente tão mal solta, e a gente quase preso. Eu me pergunto sempre. Ei! E agora? Agora dá certo, hein? Chegou minha vez? Chegou sua vez, meu amigo. Só nós dois, por enquanto. Só nós dois. Vamos esperar o pessoal entrar aí, mas por enquanto, igual eu falei aqui, já começando a live, que eu coloquei a música Sem Paz, que eu adoro essa música. É ótimo. Tá ouvindo aí? Tô... Muita gente fazendo live, né? Que eu tava aqui procurando. Ana, Tanta live ao mesmo tempo. sim, eu tô vendo aqui, tá bombando de live e tal. Eu tava até já dando uma olhada no panorama. E aí, meu amigo, como é Como é que que... tá o projeto que você tá fazendo todo dia? Eu tô na terça, né? De terça a sábado, nessa semana. Aí, na outra semana, eu vou até dar uma olhada, né? Não sei se eu fechei todos os dias também, mas basicamente eu tô querendo fazer terça, quinta e sábado, né? Massa. Mas vamos ver, porque tem muita gente, né? Tem muitos amigos nossos, né? Pra Pra bater ali papo, né? e prosear. É isso aí. Pois é, minha amiga. E aí, como é que você tá? Como é que está nessa pandemia? Como é que você está se adaptando aí a esta pandemia? Pois é, tô nessa quarentena, né? Uhum. Tentando viver um novo normal. Uhum. Tentando Verdade. manter a sanidade mental, né? Porque a gente muda o ritmo. Uhum. Muda muito o ritmo. Eu vivia num ritmo muito louco, assim, muito alucinante. Sim. E aí, de repente, isso mudou. Na verdade, até mudou um pouquinho antes, porque além da música, eu trabalhava em empresa, né? Tá dando Pois pra é. ouvir? Oi? Tá dando pra ouvir direitinho? Tá sim, tá beleza. Uhum. Então, eu saí da empresa um pouquinho antes de começar, mas foi um pouco mesmo, tipo uma semana antes, sei lá. Foi mesmo? Foi. E aí eu Ué. já. Mas eu tenho outro negócio também, né? Que eu empreendo e. Só que mesmo Uhum. assim, eu pensei, nossa, saí agora, então eu vou ficar uns meses sem trabalhar para ninguém, vou focar no meu negócio, pelo menos Isso. uns meses, e vou fazer show, né? Ué. Eu pensei, é a hora de eu aproveitar também, trabalhar muito música e tal. E de repente, pá, já era a música também, né? E parou tudo de uma vez. E aí eu falei, Imagina. puta que pariu, como que eu vou agora? Uma pessoa que tem dificuldade de dormir, como que eu vou dar fora, cara? Ai, ai. Mas é bom também, né? A gente Mas tem um tempo. é, A gente tem um tempo para mas pensar na gente também. Eu não fazia isso. Eu vim emendando um trabalho no outro, assim, há 17 anos, um no outro. uhum. Então, eu nunca parei para pensar no que eu queria, sempre no que eu precisava, né? Não no que eu queria. Sim, é, E tá sendo isso é um momento legal, assim, para mim, nesse sentido, né? Às vezes a uhum. gente se perde, né? Um pouquinho, assim, fica meio perdido, fica. Eu me cobro, às vezes, não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo, mas tem que relaxar um pouco também. É uma adaptação, né? Isso é verdade, uma adaptação, porque senão a gente pira, né? Senão a gente pira. E na hora que voltar, eu acho, eu tô toda aqui à vontade. Eu duvido que aparecer alguém na sua live de pijama. Não, ó, eu tô meio que Tô de com a, pijama, tô com a porque, ó, da essa casa. camisa eu botei em sua homenagem. Ai, sim. É. Eu sei que a gente,
quando a gente fez aquelas apresentações lá no Canto de Ouro, eu usei em um, acho que foi no último show, enfim. E você, nossa, camisa linda e tal. E tinha uma música da James, né? No Foi, repertório que você cantava, né? foi. Lá no... Na onde? No Canto de Ouro, né? No Canto de Ouro, Ouro. isso. Oh, É. coisa... A saudade daquilo ali, hein? Ô, menina, verdade. Nossa Senhora. Aí eu peguei, eu falei, nossa, mas só a camiseta, menino, tá frio. Aí eu peguei aqui, quase pijama aqui, aí pô, Uma blusa de tá, parque, né? tá ótimo, É menina. esse, cara, em Goiânia. Eu não gosto de frio, não, mas... Gente, não, eu até gosto, mas só que eu fiquei surpreso, porque eu tô aqui na casa do meu sogro, na minha sogra, nós viemos pra cá ficar todo mundo junto, nesse isolamento, e eu não trouxe roupa de frio. Aí virou esse frio, oh, meu Deus do céu. Pra que roupa de frio em Goiânia, né? Não é? Você tá passando a quarentena na casa do sogro e da sogra? Tô, tô aqui. Estamos juntos, né? Porque trancado em apartamento, nós já estávamos já virados. Eu tô passando Mas, com a minha mãe também. Aquele dia que a gente falou no telefone, eu tava lá em casa, no domingo. ah, Aí agora, durante a semana, eu tô aqui na minha mãe. bacana, Fico aqui legal. com ela, com as idosas. E, minha amiga, eu vou começar perguntando para você. Eu sempre pergunto, já começo com essa pergunta aqui. Eu queria saber, assim, qual a sua primeira lembrança, assim, de música e quando a música te tocou, assim, e você falou, caramba, quero fazer isso. É, eu acho que assim, eu sempre gostei de alguma coisa sonora, né? Sempre Uhum. alguma coisa assim. E eu lembro de eu tenho algumas lembranças de infância, apesar de eu não ter começado lá na infância, né? Eu tenho algumas lembranças assim de gostar o brinquedo que eu mais gostava, por exemplo, era aquele meio gradiente, não sei se é da sua época. Nossa, eu tive. Eu adorava aquilo. Aquilo ali, até hoje eu vejo meu olho brilha assim, nossa, meu gradiente. Então, assim, disparado é o brinquedo que eu mais lembro e era justamente um toca-fita, né? Aquilo ali, um toca-fita que tinha um microfoninho do Uhum. lado que dava para brincar de coisas relacionadas à sonoridade, desde uma entrevista até você ouvir música, né? Isso, é isso mesmo. E gravar também, né? E Gravar, gravar, gravar na fita cassete e tal. exatamente. Aí eu lembro, ó o Danilo Verano aí. E aí, Danilão? Boa noite, mano. Obrigado. Povo. E aí eu lembro muito de fita também, meu contato com a música sem fita, cassete. Uhum. Eu lembro de coisas de Sandy Júnior na infância, Ah, de Dupla é? Sertaneja que eu gostava. E Sim. ficava sempre meio que tentando imitar aquilo ali, cantando junto. Lembro Uhum. umas coisas assim também, não só a parte sonora, assim, mas visual também, né? Aí eu lembro muito de disco, que tinha muito disco aqui em É casa, lindo, né? muito LP, e eu lembro que eu tinha uma mania de fazer uma brincadeira, que era pegar todos os discos, aquelas capas e tal, e colocar numa sala, fazer tipo um tapete, assim, de disco. Eu ficava olhando para todos eles, assim, Que massa. achando o máximo, assim. Então eu sempre tive essa relação, assim, mais de apreciação, mas de uma forma diferente, meio viciante, assim, né? Mas é, é. Ó, Cristiano, seja bem-vindo, meu amigo. Chris Kravitz tá falando que não é da época, que é da época do pendrive. Que não... Ah, uhum. Tá bom, viu? Uhum, sei. Chris Kravitz fez minha live É, e semana é. passada vai fazer de novo, semana que vem. Vocês vão fazer semana que vem? Vamos Outra? fazer semana que vem, de novo. Massa. Queria assistir. Vamos Assistir, gostei organizar. muito. É, então, e aí eu ficava com essa relação, assim, e aí musicalmente mesmo, né? Eu lembro Aham. muito dos meus padrinhos, né? Meu padrinho tocando violão e minha madrinha cantando, os dois cantando, na verdade, meio que como uma dupla mesmo, com uma técnica muito boa, inclusive, vocal, né? Os dois gostam muito de cantar. Então eu lembro muito, assim, essa coisa de rodinha de violão de família e tal, de ficar É, observando o quanto ele tocava um violão bonito e tal, toca, né? E massa. mas isso sem
pretensão nenhuma, assim, eu não tinha essa coisa, nossa, quero ser cantora, alguma coisa assim, não. Aí foi começar isso muito tarde, lá quando eu tava lá na faculdade já. Comecei tarde, tem uns 10 anos, 11 anos só. Sim. Porque eu muito tímida, até hoje eu sou tímida, mas eu era bem mais, né? No palco, eu acho que você sabe, né? No palco, Não, já foi. não sabe definir muito bem o que é. Não parece, né? Quando tá no palco, todo mundo acha que eu sou muito louca, assim. Aí depois vai me conhecer e fala, nossa. E aí comecei a participar mesmo de rodinha de violão mesmo, assim. Ah, tinha um amigo que tocava e tal, e aí eu ia ali, participava, brincava de cantar. Aí fui fazer uma. Isso acho que já depois da faculdade, não sei. Sempre alguma coisa me chamando na música, mas não profissionalmente, né? Mas sempre alguma coisa me chamando. Eu pensei, nossa, queria fazer aula de música, já tinha feito aula de violão. É assim, eu fiz aula de um monte de instrumento e não toco nenhum. Mas assim, eu queria sempre fazer alguma aula de instrumento, mas para uma coisa que eu queria fazer, como se eu, sei lá, alguém gosta de fazer natação. Eu queria fazer alguma coisa de música, assim, aula para mim mesmo, né? E aí eu entrei numa escola particular até para fazer aula de bateria. Bateria. Bateria? Bateria. Então, pé e mão fazendo bateria, tudo bem. Que massa! Cheguei a tocar uma música na vida. Sim, Mas, pronto, já tava bom. e aí fui para essa escola, comecei a fazer aula de bateria, brincar lá e tal. E aí tinha aquelas audições de escola que fazia banda, fazia uma apresentação, tipo, no final do ano, e fazia com os alunos, montava bandas com os alunos, várias bandas com os alunos. Ah, um aluno de contrabaixo, um de guitarra, um de não sei o quê, um de voz, e juntava. E aí tocava uma música, cada banda formada, e eram vários alunos. E aí eu sempre via, eu sempre chegava, tinha um ensaio, tinham vários ensaios e sempre eu chegava um pouquinho mais cedo e assistia um pedaço do ensaio da outra banda, né, dos alunos. E lá tinha o Silvio, que é meu amigão, eu até tava falando com ele agora mesmo. Acho que ele nem tá mais trabalhando com música, ele é médico, um puta de um compositor. Inclusive eu vou gravar as músicas dele, tô em cima. Que massa! E cantor e tal. E ele fazia aula de baixo, na verdade. Os dois fazendo aula totalmente diferente. Ele tinha acabado de chegar de fora, que ele não é daqui, e também estava buscando conhecer gente através da música, né? É, E aí eu assistia, eu falava, gente, que cara que canta bem, né? Ele fazia baixo, mas tava fazendo voz numa banda lá para essa audição. Eu falei, nossa, que cara que canta bem. Fiquei lá olhando, admirando, assim, né? Aquele ensaio toda vez e tal. Comecei a trocar uma ideia com ele, troquei ideia na audição no dia. A gente viu que a gente batia muito alguns gostos, assim, musicais e tal. Ele falou, eu tinha banda de baile em Ribeirão Preto e tal, não sei o quê. E aí eu falei, uai, vamos depois, né, trocar uma ideia. Ele falou, não, vamos marcar. Eu não conheço ninguém em música em Goiânia. Eu também não conhecia, porque estava bem no começo. E vamos ver se a gente faz um negócio de violão em casa, faz uma reuniãozinha. Ah, então vamos. Aí marcamos, fizemos, aí casou muito bem. Aí que eu comecei profissionalmente, fazer um voz e violão com ele. Era um duo, como se fosse um duo pop rock, assim, as duas vozes. E aí começamos ali a fazer um duo. Aí daquele momento pra frente, eu sempre parar e nunca consegui. o bichinho, o bichinho da música picou, né? Exatamente. E O aí bichinho da a gente fez música. junto, depois cada um seguiu o seu caminho, foi para uma banda e tal, a gente conversa ainda e tal, mas cada um foi seguir um caminho solo e tivemos a parceria em composição, né? Entendi. E aí foi isso, aí de lá eu fui fazendo banda, fui me encontrando mais em banda, né, do que até acústico, tive a parte acústica, o Chris Kravitz que entrou aí, tocou comigo, foi o primeiro baterista que tocou comigo. Massa. E aí, enfim, foi vindo, né? Aquela tanto de coisa que a gente sabe que vai passando aí na música, né? Faz acústico, sai do acústico, faz sozinha, faz MPB, faz pop, faz rock, até se encontrar. Opa, quase que cai aqui. Até Normal. se encontrar, né? De Aham. verdade. Saber Mas mais ou menos o que a gente quer, né?
Mas aí você ficou quanto tempo, mais ou menos, cantando assim, como crooner, na verdade, né? Covers e tal, e depois, quando começou assim as suas composições, você compôs? Eu fazia cover mesmo, aí depois, acho que foi as minhas primeiras. Eu gravei o EP, o único EP que eu tenho em 2012. 12, né? Eu tenho 10 anos de carreira, foi 2010. Então, 2 anos depois, eu Dois já anos. comecei já assim, entender que o que eu queria era banda Uhum. e mesmo e mantive a relação de parceria com o Silvio para poder compor. Eu tenho duas músicas do meu EP, Uhum. que é Querer de um Peixe e Vivendo Hoje, que são letras minhas e música dele. Então eu fiz a letra, eu não faço música, sei fazer, já tentei, mas não, nada eu É? acho bom assim. Então eu fiz as letras e mandei ele, aí ele colocou, né, na métrica e tal, para dar e mandou de volta, eu gravei, tocou pra caramba em rádio e tal, e foram as duas músicas que a É. gente fez juntos, assim. Uhum. E tem um tempo que eu não componho, eu tô meio travada, assim, com composição. Antes eu escrevia muito. Eu tenho muita coisa escrita ainda, mas eu não quero gravar nada que eu já tenha escrito há muito tempo atrás, porque já Entendi. não casa mais com o meu trabalho de hoje. Mas eu tenho músicas dele ainda, mesmo não sendo minhas, que eu quero gravar. Por isso que é o que eu tava falando com ele hoje até. Da gente Ah, tá. conversar um pouco sobre algumas músicas que ele tem e tô nessa onda também de querer voltar a escrever, né, um pouco, principalmente nesse momento, né? Preciso ter Sim. uma inspiração assim, né, É. para voltar a escrever de fato como eu escrevia antes, que é um negócio que eu gosto, mas eu parei muito assim, que as preocupações vão mudando, o foco vai mudando e você Vai. acaba deixando coisas importantes é, irem, né, passarem assim. Eu acho que o processo de composição é importante, mas eu É. deixei. É engraçado, porque a questão da composição em si, né, das suas épocas também, né, nossa, isso tem muito a ver no seu trabalho, assim, no caso do compositor, né? Cada Uhum. época você tá de um jeito, enfim, bom, Vinícius de Moraes mesmo casou 9 vezes porque ele queria ficar eternamente apaixonado e com dor de corno. Ele Mas, falou que um mas homem faz sem paixão não consegue, ou uma mulher, enfim, uma compositora também, como Angela Rorô também, eu adorava ficar né, para compor, enfim. faz parte de escrever, né? O cara casar 9 vezes, ele tem 9 motivos a mais para escrever. Não é? No mínimo. E aí é bom que separa. Aí vira 18 motivos, Aí praticamente. ele, aí ele compunha pra caramba, assim. Quando ele separava, Ah, ele compunha, trabalhava um monte, assim. mas não se faz mais. É muita poesia, assim. É difícil É, encontrar. Apesar de que eu gosto de algumas coisas novas, assim, que tem poesias tem diferentes, tem outra linguagem, mas assim, isso. naquela É, linguagem é difícil. naquela densidade, na verdade, né? Isso, Poética, assim, e lírica, né? Na verdade, esse lirismo, né? isso, Que tinha, lírico. né? É Enfim. incrível. Não, Eu mas, gosto de Tom Jobim também. Dessas, sim, dessa leva aí eu gosto muito. nossa, bom demais, né? E quando você vai selecionar repertório, assim, no caso, né, você tem suas composições, mas a maioria, enfim, das apresentações que você faz são covers, né? Uhum. Como é que é essa seleção enfim, de músicas para De, os shows? de repertório, né, para show. De repertório, isso mesmo. Eu, assim, o meu negócio, a gente até fez uma época não foi um slogan, a gente fez eu fiz, na verdade, uma pesquisazinha com a galera que seguia no Instagram e tal, que já ia nos shows, algumas Mas, pessoas que iam mais de forma frequente, perguntando assim, o que sentia com o show, porque eu queria saber, realmente, porque eu tenho tanta influência, assim, tanta coisa, que eu não consigo ser uma coisa só, né? E aí eu queria saber uhum, qual que era a sensação que o meu show passava para as pessoas. Aí as pessoas falaram muitas coisas e tal. E aí ficou um negócio que até tem uma camiseta da banda que é o Diversão Bem Arranjada. Então, massa.
E eu achei o máximo o jeito que ela escreveu, se não me engano é Poliana o nome dela, É. que era público mesmo, fã, assim, e eu achei muito legal as palavras que ela usou, que foi um jeito muito curto Aham. de me mostrar aquilo que eu tentava entregar, na verdade, que é um show que seja divertido, que seja para cima. O meu objetivo é fazer as pessoas levantarem, se É. possível, e de Uhum. forma bem executada, porque também não dá para fazer bagunça, diversão e ficar uma coisa, né, meia boca. É. É. Então, assim, eu procuro selecionar o repertório com músicas que sejam, na maioria das vezes, para cima, assim, mais dançantes, ou, no meu caso, assim, particular, porque a gente faz muito em conjunto, né, com a banda e tal. Uhum. Mas no meu caso particular, eu gosto de músicas, vocalmente falando, que tem algum tipo de explosão, que não seja músicas que fiquem sempre no jeito. Eu já não gosto tanto de cantar, apesar Sim. né? De gostar de ouvir e tal. Mas aí não brilha pra mim na hora de tanto, né? Na hora de cantar. Sim. Então, eu faço o meu repertório desse jeito. E eu tento fazer montar um show também, né? Que eu consiga ir do meio que do pop ao dance, ao rock, entre o nacional e o internacional dentro disso que eu falei. Então, eu vou começando pop, começo para cima, chego, faço um equilíbrio no meio ali e É. termino para cima de novo para ficar com aquele gosto, assim, tentar, né, manter o gosto de quero mais, mas vou até o rock. Geralmente, o meu último bloco de show é sempre rock and roll. Massa. Isso, por enquanto, ainda é o negócio, assim, do show, ainda vai É. manter, né? Então, e aí eu entrego, né? A gente troca essa ideia, apesar de estar meu nome na frente da banda, eu troco essa ideia com os músicos, né? Que Ah, realmente são substituídos, assim. Eu substituo, às vezes, um show que não dá para perder, mas geralmente eu tento manter a mesma banda, que já tem aquela integração e tudo. é. E aí troca essa ideia e briga, a gente discute, fala, não, essa música não, essa vai, não sei o quê. Aí eu brigo com os meninos brigam comigo, não, essa aqui não dá. Eu falo, não, essa aqui eu quero fazer e tal. E aí vai nessa eterna troca para chegar ao melhor. E às vezes a música que eu acho que vai ser legal não vai funcionar para o público. Ou ao contrário também, né? Ao Às vezes a contrário. música que a gente está discutindo ali, nossa, não dá, ou os meninos, não dá. Eu falei, não, a gente só vai saber se a gente testar qualquer música. Isso. Então, vamos É. para o teste. Se não funcionar, a gente vai uma, duas, três vezes, porque os públicos também são diferentes, né? Aqui em Goiânia tem É. os públicos rodam vários, o público vai a vários estilos, assim, né? Então, Verdade. às vezes, o público vai de um lugar e vai vibrar com uma música que você não dava nada ali, né? Uhum. Naquele local que você está tocando. Ou, às É. vezes, você preparou aquela música para aquele show e não rolou, assim. É. Então, varia muito, né? Mas eu vou montando mais ou menos dessa forma, assim. Inclusive, a gente já estava discutindo agora, assim, sobre a volta para quando voltar, né? Que deve ser só ano que vem, para a gente Pois é. fazer um novo show. Uhum. É. Não, e é verdade, porque cada show é um show, né? É, Às vezes, quando você. Acontece, gente, né? Quem é público aqui. Porque quando às vezes a gente chega num show e olha e fala, ixi, não vai rolar hoje, ó. Menina, quando você começa a tocar, bom, pô, vai! Não é? esse é um show que tem 10 pessoas. E as 10 pessoas vibram assim, você fica, nossa, que showzaço. E às vezes tem um show que tem 500 pessoas e o povo não tá E na onda. sempre rola também, né, durante o show, de mudar o repertório, É, né? por isso que é bom ter essa adaptação, né? E mudando, assim, É. eu sempre monto pro show Eu tenho um set já na ordem, assim, bloco um, bloco 2, tudo É. separadinho. Até as falas, assim, eu sei que eu vou falar aqui, aqui e tal. E às vezes chega na hora, meio com um roteiro, né? Chega na hora ali, não. Vamos subir o bloco 3 e colocar ele no lugar do 2, jogar ele para frente e a gente vai conversando para Uhum. adaptar ali na hora, né? É. Mas é isso. E eu acho que o grande desafio nosso, assim, como. É isso mesmo, Danilo, é mágico. É. É verdade.
eu acho que o grande desafio nosso, assim, estando ali na frente, meio que na hora do show, meio que comandando, né? É a gente trazer o público pra gente, assim. Acho que é um puta de um desafio esse, assim. Ah, é o rala, né? Aí é mais do que voz, é mais do que técnica, Uhum. é energia, né? É E outra o coisa, assim, é uma coisa a mais, né? Que tal. envolve o público de verdade. Eu acho que é mais que a parte técnica, assim. E é uma troca, né? É Total. uma simbiose assim total, assim, né? Total. Quando, Às vezes você percebe, né, no olhar das pessoas, assim. Eu tento observar muito, sabe? Eu saio sempre de um show com uma reflexão, assim. Eu Massa. observo realmente, assim, o comportamento, assim, dentro do possível, né? Aham. Tento observar o comportamento, qual que é o retorno que eu tenho ali, né? Se uma pessoa ou outra não gostou, até de uma fala. Às vezes você fala alguma coisa que ainda mais eu falo besteira pra caramba. Assim. É, Às vezes, mas eu isso. já falei até o lugar errado que eu tava. Você acredita num negócio desse? Ah, é? Vixe, Maria. Eles falam que eu falei mais de uma vez, mas eu acho que eu falei só uma. Foi o lugar que eu tava no show. Deixa quieto, só uma vez, né? Tá bom. Tá bom. Ó, nós estamos proseando aqui, né? Mas tá entrando pessoal, tá falando. Nossa, muito bacana. Tem um monte de gente conhecida aqui, de amigos. Aqui, Estela já me prestigiando nossa. Obrigado. Ó, a mulher tá aqui. Adorei. Fora Bolsonaro, ótimo. Gostei do entrevistador, ótima expressão. Meu amigo, ó, Cristiano, entre sonhos e planos, prefiro estar vivo. Isso aí, meu amigo. É É, positivo. Aliás, precisamos estar vivos, né? Porque senão, como é que faz? esse é um pedaço de uma música minha. Ah, é? É, ele Tem, escreveu aqui agora. tem daquela do Peixes, né? Ah, que você falou agora. Ah, sim. Que eu até postei hoje, né? Isso, pois é. Nossa, linda, hein? Aquela E a música eu fiz. Tem uma cantora aqui em Goiânia que chama Vanessa Oliveira. Ela, conheço. ela fazia muito MPB, agora eu acho que ela tá fazendo É, sertanejo. eu cheguei a tocar com ela uma vez, eu acho, com o Elite. Eu gosto muito da voz dela, gosto Muito muito. bom cantor. E eu lembro que Uhum. bem quando eu estava começando, ela já estava com um trabalho rolando e tal. E aí eu lembro que eu encontrei com ela. A gente chegou a fazer alguns eventos juntas. Sim. Tinha uns eventos na época que a Ana Carolina vinha, que tinha uma menina que fazia um evento aqui, tipo pré-show da Ana Carolina, que juntava várias cantoras e fazia tipo um tributo, assim. E a gente se encontrou muito, né? A gente tem vários amigos em comum, ficamos amigos aí. E aí ela estava bem com o trabalho dela já bem à frente, assim, né, do meu. E aí a gente É. começou a trocar ideias sobre música e tal, um dia num bar, é a história mesmo da música, assim. A gente começou a conversar sobre música e tal. E aí ela falou, nossa, eu tô sempre, parece que sempre tem alguém que vai investir, que acredita, e na hora o negócio não vai. Então ela tava, assim, num momento bem sensível em relação à música. Uhum. E aí a gente bateu esse papo e ela, né, com aquele jeitão dela, falou: é que eu sou pisciana, eu choro muito, eu sou assim, mas tem dia que eu passo o dia chorando. Eu achei engraçado, assim, né, porque não condiz Ah, com a imagem dela. A gente ficou trocando essa ideia, essa figurinha sobre música. E aí eu fiquei com essa história dela na cabeça, assim. E eu fui para casa e de madrugada e pensando, nossa, peixe, não sei o que, essa parada de signo e tal. E aí eu acordei com um refrão, assim, né? Eu dormi e acordei de madrugada com um refrão. Tem essas manias, assim, nas madrugadas. Aí eu é. risquei, que eu ficava com um bloquinho do lado da cama, já risquei ali o refrão. Isso. Falei, É. que depois eu esqueço, vou riscar o refrão amanhã, eu termino essa música. Aí dormi essa letra, né? Dormi e não consegui. Fui dormir e não conseguia dormir. Aí falei, quer saber? Eu vou levantar e vou terminar. Terminei, a letra aquela hora, de madrugada. Aham. Fiz, aí entreguei pro Silvio, que eu falei no início, falei, dê um jeito aí de musicar esse negócio. E mostrei pra ela, ela achou massa e tal. Falei, mas se você quiser gravar, você grava mais pra frente. Mas quando eu for fazer o meu, eu vou gravar.
Eu gravei, ela tocou em alguns shows e tal. E aí eu gravei. Então foi uma música que eu fiz inspirada na história dela, na verdade. Pois É, é, isso que eu ia te perguntar. Ué, por quê? Você é pisciano? Não. pouco, na verdade. E aí eu fiz inspirada na história dela. Assim. Eu fiz várias letras já inspirada na história dos outros, na verdade. Que massa, que E massa. aí eu fui, aí eu mostrei na época eu ia gravei o EP, né, em 2012. E Aham. eu falei, nossa, eu pensei, como é que eu faço para tocar no rádio, né? Alguma música do EP na rádio. Aí eu, aí eu falei com o Anderson do Mr. Jim, né? Entrei em contato com ele. Falei, você não quer gravar uma parte numa música, em alguma música que eu vou gravar, não? Do CD? Aí ele falou, Hum. manda as músicas aí pra mim que eu vejo. Na hora, ele foi super gente boa e tal. Aí eu Nossa. mandei as músicas pra ele, mandei todas do EP pra ele escolher. Aí ele escolheu essa. Aí eu falei, que massa, que bom então que é a minha. Aí ele participou lá da música e isso deu muita força, né, para poder tocar na rádio, porque ele já tinha um trabalho bem consolidado, né, já tem. É. E aí foi super super legal, rodou muito. Ó, que massa. Pois é, mas você até já tocou. Como é seu método de composição assim? Vem ou Vem, você consegue sentar e falar, não, hoje eu vou compor uma música? é mais de Ou vir, assim, comigo acontece mais vindo, e aí esse vindo pode ser é, pode ser muito na madrugada, pode ser muito vendo uma cena na rua, às vezes, qualquer horário eu tô ali, vejo uma cena. Pode ser de um acontecimento comigo, igual essa Sem Paz que você falou, essa é minha também. Então, sim, foi um acontecimento comigo, massa. aí eu É. juntei, né, dei uma poetizada no negócio, mas partiu de uma coisa que eu ouvi, assim. E aí é isso, é mais de vir do que sentar para compor. Apesar de que esse é meu objetivo hoje. Eu quero fazer isso, sentar para compor, para ter mais até quantidade, assim. Eu tenho recebido umas músicas, a parte de melodia, assim, né? Muito boas de um pessoal de Brasília. Então, tem uns caras aí que me deram uma força lá atrás, que eu, na verdade, nem entendi. Acho que foi de empatia mesmo, assim. Aham. É, E aí eu tenho contato, continuo tendo contato com os caras. E aí, esses dias eu tava numa live aqui, de bobeira. E aí Hum, entrou o Edson, que é um puta de um guitarrista lá de Brasília. Ele é assim, nossa, tipo, Slash, assim, aquele bem sei. assim, e ele tá morando lá em Arraial da Ajuda, tocando lá. Olha só. É mesmo? Na praia, eu fui pra lá e aí ele falou: você tá aqui em Arraial e tal, não sei o quê. Aí ele entrou numa live, aí que eu tava de bobeira, brincando assim. Aí eu falei: se tiver alguma música aí, manda. Ele me mandou um monte de coisa, mas assim. E eu pensei: nossa, vai vir aquele negócio rock and roll fudido. Veio altas coisas funkeadas que eu gostei demais, assim. Eu tô com uma dele muito assim na cabeça que eu tô pensando em começar por ela, assim. E Uhum. aí tem o Rubinho Gaba também, que é cantor lá de Brasília, Sim. faz muito show aqui, ele até tá fazendo música nova agora também, compõe, e me mandou umas coisas também, já de melodia e tal. E aí eu gostei. Então eu tô querendo agora sentar para fazer esse processo assim, né, de Sim. compor, tentar compor. E eu só fiz isso de receber a música primeiro uma vez na vida, de fazer a letra em cima da música, que eu gostei Entendi. bastante. Eu achei bem melhor, na verdade. E sempre foi o contrário, né? Sempre foi ao contrário, que é o mais complicado, né? Porque eu não faço a Pois é. música, faço a letra e eu preciso chamar alguém para falar, Aham. coloca aí né, numa coisa, uma música. E aí, acho que foi ano retrasado, não sei. O Lucas Borges, olha o tanto que o negócio viaja, né? Uhum. O Lucas Borges, que é um cantor aqui de Goiânia de samba, me manda uma mensagem, fala: eu tô com uma música aqui, já me conheci, tô com uma música aqui que eu tô querendo dar uma cara feminina numa parte dela, Uhum. mas não terminei de fazer ainda e tal. Eu queria que tivesse, tipo assim, ele fazendo a parte masculina e como se fosse a menina respondendo o cara, né? Conversando com o cara. Falou, Tá. eu quero fazer um negócio mais diferente, além do samba e tal, e quero fazer alguma coisa mais chiclete, alguma coisa nesse sentido.
Uhum. Aí eu falei, me manda a música e deixa eu ver, né, como é que tá e tal. Ele falou, eu fiz uma parte minha, não fiz refrão ainda, que eu queria alguma coisa mais, tipo assim, mais comercial, mais comum e tal. E o pedaço da menina também ainda não fiz. Aí ele mandou no violão, eu já saquei qual que era a levada, né? É. E aí acho que um mês para frente, sei lá, depois que ele mandou que eu peguei, eu tava em São Paulo um dia também, fui a trabalho pela empresa e tava lá um dia, assim, um domingão à noite sozinha, sabe? Que São Paulo cinza, e eu É. sozinha no hotel, aquela tristeza. E aí eu Solidão. peguei a música. Aí na hora Uhum. que eu peguei a música, eu fiz o refrão para ele, fiz a parte da menina de uma forma bem jovem, tentando fazer uma coisa bem jovem, bem linguagem jovem, assim. É. Entreguei pra ele, ele, nossa, não, vamos gravar esse negócio. Chama Não Dá a música, tá lá no Spotify também. E aí o negócio virou. Quem fez a produção foi o Rodrigo Baioc, que é até o baixista lá do Eu sei Sergipe. conhecer. E ele já estava em contato com o Lucas. Eu já tinha gravado uma música do Rodrigo, que eu conheci, porque eu gravei essa música. E coincidentemente ele estava produzindo também para o Lucas. Aí eu, que massa, já tive contato com o Rodrigo. E aí o Rodrigo viajou, né, na produção, fez um negócio assim, louco, ficou meio que sei lá, um eletrônico, com nem sei definir que estilo é aquele lá. Tinha um pedaço de É. tal. E aí essa foi a primeira vez que eu fiz assim, já com a música pronta. E eu achei muito legal, porque fluiu muito mais rápido, assim. Exato, né? Já tá certinho, né? Você já sabe exatamente o jeito que o cara vai cantar e tal, sabe onde que é, Uhum. sabe como encaixar as palavras e tal, então não teve erro. Foi do jeito que Sei. foi, não mudou nada, praticamente, assim. Uhum. Eu gosto, é uma música que eu gosto também. Ah, pô, que massa. Mas quando você pensa música assim para compor, você já pensa em pop e tal, essa sua pegada? Ou às vezes já vem na tua cabeça, sei lá, tipo mais uma MPB, um lance mais relax? Vitinho, eu vou te falar que eu não consigo pensar nem solfejar, tarará, tarará, essas coisas. Não, mas a questão da composição, letra, do escrever, da Mas política sempre mesmo. para mim é alguma coisa que seja mais pop, um pouco mais para cima, assim. Um Uhum. pouco mais para cima. Ou eu gosto muito de um som mais. Por isso que eu tô querendo fazer essa do. Escrever em cima dessa do Edson que me mandou, Uhum. porque pop, ele é um pop funk, assim, funk originalmente, na verdade, né? Sim, sim. Swingado Americano. e tal. Tem bem um swing, aquela coisa meio Tim Maia, assim, sabe? Eu gosto dessa Ah, pegada. Eu queria muito gravar coisas nessa pegada, assim, que é o que eu. é, Não é necessariamente o que eu faço, né? Assim, uhum. o grosso do show não é essa parte, mas eu gosto muito dessa coisa. Gosto da explosão e gosto do swing. Eu gosto das duas coisas. Então sempre vem alguma coisa para mim com um pouco de balanço, assim, quando eu tô pensando em composição também. Com alguma coisa que Sei. não seja muito triste melodicamente. Eu não gosto muito, assim. Eu não sei compor muito em cima de melodia triste. É, Não sei. Eu já fiz umas baladinhas e tal, no EP tem, aham. mas eu tenho mais dificuldade de fazer em cima de melodia triste. É. Igual o Caetano já disse uma vez, né? Que um dos pretos mais lindos do Brasil era o Jorge Benjor. Jorge Ben. Ah, E o Jorge Ben nunca fez uma música triste. demais. E é verdade, né? É verdade. Como ficar parado, né, com o Jorge Benjor. Ele pode ter uma letra triste, mas a música é. A Tá lá, música né? Com aquele é igual samba, swing. o samba de raiz, assim, umas letras super tristes, tem algumas muito tristes, e músicas que não tem como você ficar quieta, assim, né? Música É. fodida. Pra cima demais. Eu gosto mais, assim. Apesar de eu gostar de ouvir música triste. Algumas eu gosto. Ah, é Não bom. gosto Eu de adoro. ouvir. É bom. Dar aquela É. sofrida, assim, é bom também. Melancolia é linda. É, Ela rende muito lirismo, né? Gente, ó, é, também aqui, eu abro aqui para o povo perguntar, né? Ó, é, gente, se quiserem perguntar, pode. Ó, o Fábio aqui gosta da música que dói. Dói. Essas são boas também. Fábio já é meu grande amigo também, cantor, ótimo cantor. que Tem legal. que um dia convidá-lo aqui, viu, meu amigo? Você aparecer para nós aqui.
Aí vocês podem ir perguntando que a gente vai proseando aqui, rapaz. É o seguinte, quando você pega para conversar com quem você gosta e ainda mais musicista ou música, enfim, o papo vai embora, né, filho? Não tem jeito. Fica até Não amanhã é? conversando. Ih, é verdade. Né? Contando pelos afters, né, que nós já fizemos Oh, depois de show. nossa Senhora. Eu, você, Liane, Grace, que estava com a gente, né? A gente sempre A Greta quis dar chegou aí. várias vezes em show meu na última música. Várias vezes. É, né? A gente ficava lá horas depois conversando. Ô, gente, mas é bom demais, né? Não, o Danilo até perguntou aqui, eu voltei e vi, né? Eu sempre eu faço essa pergunta pra galera aqui. Eu queria que você contasse um fato inusitado, engraçado que já aconteceu aí pelos palcos da vida. Inusitado. Deixa eu pensar. Aquele que você lembra, assim, toda vez que você dá uma risada, até sozinho, assim, quando você tá. Você... Bom, além de eu falar o lugar errado, né? Aham. Mais de uma vez, eu acho que foi menos. Foi uma vez só. E foi um negócio que, assim, tipo, na primeira música, boa noite, tal lugar. E aí era outro lugar que eu tava. Completamente. Os meninos falaram assim pra mim, eu falei, gente, era só pra ver se vocês estavam ligados. Porque, tipo assim, a primeira música terminou, a gente abriu o show, aquela hora que o público atenta, né? Abriu o show. A primeira música, eu, boa noite, tal lugar, e não era. Mas eu vou lembrando aqui. Agora tem coisa tipo com. Não necessariamente comigo, mas assim, com músico meu em show. Então fez parte do show, assim. Ah, é. Uma vez a gente estava tocando no mercado ali da 74, no Mercado Sim. Popular. Mercado Popular? Mercado 74 ali. E aí a gente estava no palco lá e o meu tecladista que fica atrás, ele deu uma desequilibrada, ele estava no fundo do palco. Menina, já aconteceu isso comigo lá. E deu uma caída no palco, só que ele se segurou, ele não caiu, caiu de fato, mas ele, tipo assim, desceu do palco. Só que no que ele foi cair para trás, descer do palco, ele se apoiou no teclado. Então, assim, a gente tava na música, ele soltou uma nota. Tom! Eu olhei pra trás, eu vi só a mão dele. Ele tava lá embaixo e a mão no teclado, soltando uma nota em cima da música, assim, que nada. Porque caiu, e aí ele apoiou no teclado e a nota saiu. Teve essas paradas, assim, desses quase acidentes, né? Assim. Menino, pois é, eu lá mesmo no mercado mesmo, aquele palco não é muito bacana, né? A gente sabe, né? O que a gente sabe. E eu tocando, você sabe, né? Empolgadinho nem pouco, né? Então, eu lá no carrão e aquela coisa. Menina, deu uma hora que o tampo do palco. Nossa! Menina, só que assim, né? Claro, a gente tenta disfarçar, né? Aí eu segurei e já voltei, puxei o carro. E tinha caído a estante, aí no intervalinho que eu já levantei a estante. Já na hora, já. Né? Eu já tive um negócio assim também de cair as coisas. Eu movimento muito o palco também, movimento muito. Pois é, eu também, eu quero. Eu derrubo garrafa de água em todos os palcos, praticamente. Não tem como, porque eu não toco, eu uso muito o corpo, né? O tempo inteiro, né? Faço show sempre assim pra cima, então eu uso muito o corpo, sempre tô movimentando. E aí eu nem lembro onde era esse show, mas estava cheio, eu lembro que era um show bem cheio, assim. E aí eu acho que eu movimentei, tipo, foi uma coisa muito rápida, assim, de reflexo. Eu virei para trás, acho que para fazer alguma interação com o meu baterista, talvez. Eu cantei, virei para trás, virei para frente também. Quando eu virei para frente, eu uso um pedestal e um iPad, né? Com as letras ali, o que eu não sei eu deixo ali.
E aí, no que eu virei para trás, o meu pedestal com o iPad estava caindo em cima de alguém do público já. E foi assim, um negócio tão rápido. Eu catei, assim, enquanto ele estava caindo, catei o pedestal e voltei ele. E Nem disse, deu ah, tempo. Ia ser uma iPadizada. iPadizada, verdade. Nossa senhora, tem umas coisas assim. Vou É lembrando aos... isso. Mas... Mas, assim, na questão, você até falou de influência, assim, até na sua composição, enfim, ou até quando você vai escolher repertório, assim, quem mais te toca, assim, tipo, ai, cara, nossa, você, não tem jeito, quando você vê, você tá fazendo, assim, meio que imitando a pessoa, ou pensando, fazendo. Uhum. Eu pego, assim, alguém de feminino até, né? Uhum. Aí tem muita... É foda, porque tem muita gente que eu gosto. Eu falo uma pessoa aqui, daqui a pouco eu lembro, não é essa não, é outra. Pronto. Que eu queria, assim, né? Eu falo que vem na cabeça, depois eu lembro. Mas, assim, Uhum. falando em estilo, assim, no rock and roll, não que, né, tá longe de eu tentar fazer alguma coisa parecida, óbvio que é impossível, mas de banda que eu tô falando, minha banda Sim, preferida de rock and roll é Aerosmith, assim, disparado. massa, massa. É Steven Tyler acima de todos, assim, pra mim, né? Minha opinião. Sou muito Uhum. fã mesmo. É, e desde os 11, 12 anos, eu gosto muito. Eu gostava de Sandy Júnior e gostava de Aerosmith, assim, uma coisa louca. Massa. Mas dentro das cantoras, assim, misturando os estilos e sendo estrangeiro ou não, eu gosto muito da Pink, que é o que eu tô Ah, lembrando sim, agora, Pink, massa. É, porque acho que ela tem essa coisa toda de... Ela tem o pop, tem... Na interpretação, que eu digo, né? Tem o pop, ela tem explosão. tem. Não é um pop reto, tem explosão e ela tem muito corpo também. Ela é muito Nossa, performática. Assim. Então, eu acho ela... demais. Nossa, eu acho ela fora da casinha, assim. Uhum. Agora, assim, se a gente pegar essas novas, assim, dentro do cenário nacional, dessas que estão aí, lógico que tem muito cantor, muita cantora boa que às vezes nem tá na massa, assim, né, na mídia de massa, mas se a É. gente pegar mídia de massa, assim, eu gosto muito da Isa. Eu acho a Isa Ah, Isa é ótimo, muito maravilhosa, boa. Como né? da passar, eu gosto muito de Cássia Eller. Cássia Eller, Cássia, Cássia. cada uma eu gosto de uma coisa, assim, eu É. tento juntar algumas coisas, sabe? Eu acho a Cássia Eller uma das maiores intérpretes, assim. Gosto daquela irreverência, assim, aquele jeito que ela tinha de tornar toda a música dela, né? É Assim como a verdade. Regina tinha também. Isso. É uma outra forma completamente diferente, mas Uhum. que ela também tinha esse poder de tornar qualquer música dela, né, apropriada à música. Então, interpretações completamente diferentes, mas É. irreverentes, as duas. Eu gosto da Uhum. irreverência. É. A Rita Lee, por exemplo, eu gosto dela, da irreverência dela no processo de composição. Se Sim. eu, se eu fosse escolher alguém, eu queria compor igual ela, eu queria compor igual a Rita Lee, assim. Eu acho ela É. sarcástica, adoro, Uhum. sarcástica, irônica. Então, É. e tem muito. Isso é muito de gente inteligente, né? Muito inteligente. É. É. Então, eu gosto muito, porque vem com muita ironia e com muita inteligência. Igual o Traje a Rigor, por exemplo, né? Uhum. Anos É. 80. Então, eu Sim. gosto muito. E aí, dessa atual da Isa, eu já gosto muito da voz, acho ela muito, muito boa vocalmente, assim, acho ela foda demais. E Uhum. aí, a forma, por exemplo, ela não compõe tudo que ela canta, mas o que ela compõe, mesmo que seja mega comercial, até pode ser uma É. letra boba às vezes, não é uma letra igual várias outras que a gente vê por aí, com algumas cantoras que estão enquadradas no mesmo gênero musical, sei lá. Mas Uhum. eu acho que é porque eu já assisti muita coisa dela bem no iniciozinho, assim, quando ela começou a estourar, até antes um pouco. Eu assisti muita coisa dela, muita entrevista e tal, e eu comecei a entender de onde que saía tudo, né? De onde que partia. Eu acho que eu comecei a admirar por causa disso, porque eu sou assim, quando
eu começo a assistir tudo da pessoa. Entrevista, começo a saber que dia que ela nasceu, não sei o quê, onde que ela foi criada e tal. E eu tive isso, né? Tive isso com ela, tive isso com a Rita Lee, né? Tem até o livro dela lá, da biografia. Tive isso com a Cássia Eller, que eu vi tudo dela, do filho dela também, tudo. Com a Elis, a Grace tá aí, teve até um projeto Elas por Elas, que existia aqui em Goiânia. Sim, lembro. E teve um que foi homenagem a Elis Regina. Aí eu fui convidada, acho que muito por influência da Grace até, fui convidada para participar e eu falei, puta que pariu, Elis Regina, que eu não tem nada a ver com o que eu faço, apesar de conhecer, né, óbvio, e gostar muito, assim. E aí eu fui estudar tudo, eu assisti todas as entrevistas dela, tudo que você imaginar no YouTube eu vi dela para tentar, tipo, incorporar na hora de cantar o que ela cantava, né? E aí eu lembro que quando a gente fez esse evento lá, né, que foi um espetáculo mesmo, assim, no teatro, até a minha tia falou pra mim, falou assim, ó, baixou alguma coisa ali, porque... E, na verdade, foi de tanto estudar, né? De estudar a pessoa, a personalidade e tal, e sem querer imitar nada, mas tentando sentir o que ela sentia, assim, né? Tentando aproximar mais. Então, assim, tem muita gente que eu gosto, assim. Acho que é porque minha casa sempre foi eclética, assim, né? De música. Minha mãe, por exemplo, gosta... Eu conheci com ela o Wilson Simonal, eu adoro. Simonal. Sou muito fã. Eu sou muito fã dessas coisas, assim, mais black music, sabe? Wilson Simonal, Farofa Carioca, na época Funk Como Legusta, Fernando Tadeu, essas coisas assim. Eu gosto muito. Eu ainda quero fazer alguma coisa nesse sentido, assim, musicalmente. Ah, que massa. Pois é, o que você anda escutando nessa quarentena aí, nessa pandemia? Você descobriu, tá revisitando? Eu tô revisitando, na verdade, assim, eu tô revisitando algumas coisas meio que... Primeiro, meu primeiro objetivo é realmente voltar a compor, assim. Então, tô muito focada em ouvir algumas coisas, assim, para poder escrever, voltar a escrever e gravar. Não quero lançar CD nem nada, mas quero gravar e fazer... Eu acho que agora é a hora de eu poder gravar o que eu quiser, independente de estar num conjunto, num EP, num CD. Não quero que esteja, eu quero fazer coisas diferentes mesmo. Eu vou gravar uma música essa semana que é de um compositor baiano, que não tem nada a ver, teoricamente, com o que eu faço, que vai ser bem... Aí é um pop funk atual, assim, sabe? Vai ser Massa. Opa. Travei, na verdade. Travou aí? Deu um... Mas voltou. Vou colocar um pouquinho na mão aqui, porque a bateria tá acabando. Isso. Beleza. Então eu tô nesse processo, assim, de compor e tô revisitando algumas coisas, né? Aí cada semana, com esse negócio de live, que eu agora tô mais focada nisso, eu fico focada em revisitar algumas coisas para fazer essas lives. Então, a minha próxima live vai ser só rock and roll internacional, clássico. Então eu voltei a AC/DC, Kiss, Guns N' Roses, Aerosmith mesmo, que eu sempre, vez ou outra, eu tô ouvindo, Kiss, essas clássicas, assim, Red Hot Chili Peppers, essas coisas. E aí, ao mesmo tempo, eu tento ouvir outras coisas mais novas, assim, tipo, coisas mais do MPB mais novo também. Tipo, aquelas meninas Ana Vitória. Eu gosto do processo de composição delas, eu acho elas boas. Acho que só uma que compõe, não sei. Mas eu acho quem compõe lá muito bom para compor também. Gosto de ouvir umas coisas novas que não se enquadram muito em gênero, assim, tipo, gênero musical, né? Esses dias eu ouvi... Aparece algumas coisas no Spotify para mim de surpresa, assim. Eu tava ouvindo um menino, que eu não sei quem ele é direito, que chama Vitão. Vitão. Ah, sei. Eu tava ouvindo alguém falar alguma coisa, e aí eu falei, vou ouvir esse menino, porque eu já ouvi falar muito o nome dele, vou ouvir. Aí coloquei lá, eu sempre ouço muito na hora de tomar banho, assim. Claro. Aí tô lá ouvindo, o cara, aí entrou
Poesia Acústica, alguma coisa assim, que eu acho que fez alguma coisa em parceria com ele. Aí eu, nossa, que massa isso, né? Mistura umas músicas que já foram sucesso, mas assim, uma coisa meio Charlie Brown Jr., assim, que mistura umas Sei, coisas, umas poesias, assim, tipo Projota, Charlie Brown, misturando aquilo. é. E aí eu achei muito legal, aí eu ouvi. Então eu vou revisitando muito, assim. Uma coisa que eu não ouvia há muito tempo, Nautas, ouvi dias. Muita coisa que eu não ouvia há muito tempo, eu volto a ouvir, assim, né? Uhum. Maria Rita, eu gosto muito também ouvir. Sempre que eu vejo alguma coisa diferente. Como eu misturo muitas coisas, assim, fica até confuso, eu Aham. acho que é motivo de eu, às vezes, gostar até de rádio, às vezes. Tava pensando Ah, nisso. não, pois é, eu também, eu gosto. Porque, na verdade, até eu sempre pergunto pra galera aqui, né, na questão, assim, do vocabulário musical, né? Isso é muito importante. O que você falou, que você vai, pesquisa e tal, hoje até pergunta, assim, né, de qual a importância disso para um músico, né? O que você Uhum. acha? Não, eu acho que é, é igual opinião, né? Na verdade, você forma a sua opinião com a junção de várias outras, né? Eu acho que é igual Uhum. quando, por exemplo, você lê um livro, não quer dizer que você concorde com aquilo que o livro está falando, você não tem que concordar com o que o livro está falando. Boa. Você vai formando a sua opinião a partir de outras opiniões. Eu acho que você vai formando a sua personalidade musical a partir de outras referências, né? E eu fico assim, tem muita gente que fica me chamando que roqueira, não sei o que e tal. E eu acho que eu nem enquadro assim muito em gênero justamente por essa É, mistura, por gostar de muita coisa, por querer ouvir muita coisa ao mesmo tempo. Tem muita coisa daqui que eu ouço também. Eu gosto muito do Manso, do Fernando Manso aqui de Goiânia, que eu já uhum. parei para ouvir muitas composições dele há muito tempo atrás, gostei demais, que eu assisti justamente no Canto de Ouro. Eu conheci ele uma vez no Canto de Ouro. Fui assistir alguém e aí ele tava no elenco. Na hora Tava que lá. eu falei, nossa, e ele falou, as músicas eram dele, eu adorei as músicas dele. Aí fui pesquisar. Mas acho que por isso também, por essa mistura e por gostar da surpresa também. Às vezes você tá ouvindo alguma coisa e surge uma outra que tá ali no meio da playlist, você não conhecia, Aham. e aquilo te toca de alguma forma, né? Ou te toca e você vai ver quem é, ou você passa, né? E É. eu acho que a rádio é legal nesse sentido, apesar das rádios terem programações assim que você já meio que espera, né? O que vai tocar. Ó, agorinha, você tá, aliás, na hora do almoço você tá saindo, né? É sempre assim, né? Você sai do escritório, ou vai tocar tal música, pá, É, tocou. Vou fazer essa curva aqui e tal música vai começar. Tá. exatamente, você já espera, né? Você acha que é uma intuição, mas não é uma intuição. Não, é programação mesmo, né? É programação que a gente já sabe. Mas, independente disso, às vezes, né, você é surpreendida. Aí você tá lá, sei lá, tá ouvindo É. qualquer rádio aí e de repente toca um rock set. Aí você fala, Uhum. nossa, quanto tempo eu não ouço essa música? Aí você vai pra cá, você fica com aquilo. Aí você vai lá É, pro Spotify e ouve de novo o rock set, como é que era e tal. Tem essas coisas. Eu ouvi na rádio e aí ela me lembra e eu quero ouvir mais coisas desse artista, né? é Então verdade. tem dessas, né? São várias maneiras, né, da música chegar na gente, assim. Mas que é importantíssimo. Eu sempre falo para todo mundo assim, né? Às vezes tem gente que pergunta, ah, cara, tal, como é que você toca um bando de gente, vários estilos, como é que você faz? Eu falei, cara, é só escutar de tudo. É, Músico tem que escutar de tudo, bicho. Não, assim, na minha cabeça, até porque, assim, né, você sabe, né? Enfim, tem músicos que, cara, eu gosto só de sertanejo. Tá, escuta só sertanejo. Mas, às vezes, um estilo do sertanejo só. Não, cara. Se você for sertanejo, tem que, né, pesquisar. tudo, é. Eu estava conversando com o Front esses dias. O Uhum, Front participou da minha live comigo, vai participar de novo. sim. A gente estava trocando justamente essa ideia, assim, né? Dessa coisa meio que do preconceito, né? Ou do Uhum. artista, do músico, de todo mundo. Com relação ao estilo musical e tal. É uma Ixi, meu bobagem. amigo, ó, O deixa eu melhor te falar.
Daqui a pouquinho cai, mas a gente vai, mas volta. Gente, liga. Já apareceu aqui os. O Instagram tá sacando, ele não tá me avisando, ele só me avisa quando tá uns 20 segundos já faltando. 30 segundos, aliás. Aí já tá fechando aqui. Aí eu vou. Já vai fechar agora e vocês voltam, tá, galera? Tá bom.